Começar então. Então, obrigado a todos pela presença. Nosso segundo evento sobre o diagnóstico de Alzheimer. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre questões de imagem, falar um pouquinho sobre neuroimagem, um pouquinho sobre medicina nuclear. Como da outra vez, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, a gente tem o chat aberto para isso. Então, a gente vai ter 2 palestras de meia horinha, uma com o professor Fábio Noro, com o professor Paulo Rosado. Vou começar pelo professor Fábio Noro, então, o professor Fábio, que é mestre e doutor em radiologia, neuroradiologista da FRJ, da Rede DOR, vai falar um pouquinho para a gente sobre a ressonância magnética em pacientes com doença de Alzheimer. Então, Fábio, está com a palavra. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Vitor, pelo convite. Quando o Vitor me convidou para falar a respeito, que eu tinha perguntado quanto tempo eu teria para falar sobre isso, diagnóstico por ressonância magnética de Alzheimer, ele me disse que era 30 minutos. Eu falei assim, mas vem cá, por que tudo isso? Eu poderia pegar desses 30 minutos e dar mais uns 20 aí para o Paulo Rosado, que com 10 minutos estava ótimo para a gente falar sobre ressonância no diagnóstico de doença de Alzheimer. Bom, mas vamos lá. Então, eu tenho 30 minutos, nós vamos falar por 30 minutos exatamente sobre isso. Tá? Bom, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só ver aqui como é que eu vou compartilhar isso aqui, gente. Agora vamos lá. Muito bem. Vocês estão conseguindo ver aí a tela? Mas eu não estou. Está aparecendo aqui direitinho, Fábio. Mas eu fiz alguma coisa errada aqui, acostumado pelo Zoom. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Agora vocês estão vendo aí? Positivo. Positivo? Então vamos lá. Deixa eu só minimizar aqui um pouquinho. Bom, então, vamos conversar sobre isso, diagnóstico por ressonância magnética na doença de Alzheimer. O Vitor também tinha me pedido para conversar sobre um pouco sobre diagnóstico diferencial. Então, a ressonância realmente tem importância por isso, para afastar outras causas, né? Já vi pacientes, muitos, fazendo exames de ressonância magnética com diagnóstico presuntivo de Alzheimer e, na verdade, o paciente tinha hematoma subdural. Enfim, são outras causas até curáveis que, às vezes, se confundem no diagnóstico, né? Então, essas são as causas de demência disparada, né, mais comuns. A doença de Alzheimer é a demência vascular, mas, de vez em quando, a gente encontra eventualmente, assim, essas outras doenças que podem cursar com quadros semelhantes a Alzheimer, tá? Sobretudo demência vascular. Lembrando que, frequentemente, há concomitância entre a doença de Alzheimer e a demência vascular. Então, de uma maneira geral, isso vocês já discutiram já em outra, provavelmente, né, na parte de clínica, né? Então, os diagnósticos de Alzheimer e vascular, de acordo com a faixa etária, tem uma variação muito grande antes dos 65 anos. A prevalência de Alzheimer associada à doença vascular não chega a 50%, mas nos pacientes acima de 65 anos, 79%, 80% dos casos vai ser Alzheimer ou demência vascular, tá? Falando exatamente aqui de doença de Alzheimer, né, demência mais comum, é 7% da população, então é um problema de saúde pública.
Então, provavelmente, alguns de nós, ou todos nós, teremos pelo menos uma pessoa na família aí ou alguém muito próximo com Alzheimer. Isso aqui transformou, Paulinho vai falar sobre isso aqui, isso transformou realmente o diagnóstico. Então, é só para ilustrar que essa é a parte mais importante hoje em dia para o diagnóstico, né? A demonstração de placa amiloide, né? O acúmulo de amiloide demonstrado por PET e o diagnóstico do hipometabolismo, que aí ganha mais diagnósticos diferenciais. Paulinho vai falar melhor sobre isso. Mas voltando estritamente à ressonância magnética, então nós podemos dizer isso aqui, não há nenhuma alteração que a gente possa ver na imagem da TC e RM que seja exclusiva ou patognomônica da doença de Alzheimer. Essa é a maior dificuldade. E nos pacientes que têm Alzheimer, usualmente eles têm uma atrofia cerebral mais importante do que o esperado para aquela faixa etária, principalmente dos lobos temporais, sobretudo a região mesial dos lobos temporais, envolvendo o hipocampo e a córtex centro-renal. Tá? E o principal diagnóstico diferencial é com o idoso normal. Então, todo o tempo, na nossa prática clínica, o que a gente tenta diferenciar realmente é se aquele grau de atrofia, né, aquela característica do exame, ela é mais proeminente do que o idoso normal, que a gente possa ser considerado patológico. Tá? E eu acredito que na prática clínica seja semelhante. O início das alterações do Alzheimer se confundem muito com o paciente com idoso normal, muitas vezes um idoso com algum grau de depressão. Então, a gente vive no mesmo dilema, né, do diagnóstico diferencial, e não é nenhuma outra patologia, é com idoso normal. Essa é a parte fácil, quando a gente vê assim, um encéfalo de um paciente normal e um paciente com Alzheimer, atrofia gritante, isso é um diagnóstico que qualquer uma criança poderia fazer. Né? No entanto, a vida real é isso aqui. Ó. Nós temos duas imagens de ressonância. Um paciente tem 84 anos, o outro paciente tem 75 anos. Um paciente tem Alzheimer e o outro paciente é inteiramente normal. Quem é quem aqui disso aqui? São dois pacientes, uma diferença de idade razoável, uma diferença na imagem razoável e uma diferença clínica bastante acentuada. Um paciente com Alzheimer proeminente, um outro paciente inteiramente normal foi fazer o exame por uma outra razão, qualquer diversa. Então, já deu para entender aqui que é pegadinha de aula, né? Então, isso aqui, ó. Um paciente, o da esquerda aqui, ó, 84 anos feminino, com diagnóstico já de certeza de Alzheimer, e um outro paciente com 75 anos, apesar do encéfalo parecer mais atrófico, inteiramente normal. Esse é o dia a dia, essa é a maior dificuldade, e é por essa razão aqui que eu brinquei, falando sério com o Vitor, realmente que a ressonância para este diagnóstico de Alzheimer tem um alcance muito limitado, realmente, né, para o diagnóstico de certeza. Muito bem. Então, o primeiro passo para a gente tentar começar a separar, né, tentar separar no exame o que um paciente com Alzheimer de outro com um idoso normal seria saber os padrões de normalidade. Eu gosto de usar, eu uso há muitos anos isso. Isso é um trabalho populacional publicado em 97, que é uma espécie de um padrão, como se fosse um padrão de puericultura daquilo, que a maioria dos pacientes, de acordo com a faixa etária, vão estar dentro de um percentil entre 5 e 95, vamos dizer assim. Então, imagine aqui, ó, são 3 padrões: sulcos corticais, sistema ventricular e as alterações na substância branca. Então, imaginem que um paciente aqui de 73 anos, ele com o padrão de sulcos, se ele for homem, ele vai estar de 5, como é o caso aqui, ó, de 5 para menos, certo? Não quer dizer que se ele estiver acima disso, que obrigatoriamente vai ser patológico, absolutamente. Mas ele vai estar acima de um percentil esperado para aquela faixa etária. Idem para o padrão dos ventrículos laterais. Esse mesmo paciente aqui, um homem de 73 anos, no padrão dos ventrículos, ele vai estar de 6, esse padrão aqui, ou menos.
Se ele tiver a mais do que isso, ainda assim não pode ser afirmar que ele tenha alguma doença. E o terceiro item é as alterações na substância branca. Observe a variação que tem do 1 até o 8, aqui as zonas mais confluentes. Nesse aspecto aqui, a confusão maior que se faz é com doença vascular, uma vez que hipertensão e diabetes, sobretudo, eles alteram bastante a mielinização, as fibras mielinizadas causam uma microangiopatia, e por isso o paciente apresenta de forma mais exuberante essas alterações na substância branca. Então, desta maneira, este mesmo paciente aqui, homem de 73 anos, ele vai ter do padrão 4 aqui ou menos. Se tiver mais, a gente suspeita que ele possa ter alguma outra doença, né? É absolutamente inespecífico, hipertensão, diabetes, uso de drogas, outros tratamentos como quimioterapia, radioterapia, enfim, há uma infinidade de situações. Enxaqueca crônica pode levar a alterações na substância branca, são alterações muito pouco específicas. Então, dessa maneira, a gente tem algum padrão que a gente possa se basear. Uma falha, por exemplo, é que vocês vejam aqui, ó, mesmo nesse trabalho, eles consideram como 80 ou mais. Para a gente que trabalha, por exemplo, em um hospital como o Copador, por exemplo, onde atende uma população muito idosa, isso faz toda a diferença. A gente não tem padrões assim para 95, para pacientes centenários, então a gente tem uma certa dificuldade de avaliar o padrão normal para estes pacientes, assim, até centenários. Então, mas isso é um padrão, que é alguma coisa que a gente tem para fugir um pouquinho ou tentar fugir da subjetividade das imagens. Tá? Uma outra coisa é a respeito desse termo que é frequente vocês observarem quando recebem os laudos, da microangiopatia. Isso é um dado interessante, porque a gente passou a utilizar esse termo como microangiopatia, e isso nos causa uma dificuldade maior, porque é difícil, por exemplo, você convencer um endocrinologista que esteja fazendo um estadiamento de um paciente diabético, e você escreve no laudo que ele tem microangiopatia, e ele interpretar aquilo ali como sendo uma coisa normal. Enfim, na verdade, é um termo, a meu ver, inadequado. Existe um processo normal de envelhecimento, que é esse que vocês estão vendo aqui na tela, mas há muitas confusões com doenças que tornam esse processo um pouco mais precoce. E a gente só vai conseguir fazer esse diagnóstico se tiver um padrão de referência dividido por faixa etária. Muito bem. Então, essa dificuldade nesses padrões aqui de sulcos e ventrículos, elas fizeram com que determinados autores desenvolvessem algumas ferramentas assim, na tentativa de fugir da subjetividade, que a gente pudesse ter algumas tabelas de classificação assim mais úteis e mais fáceis de serem aplicadas e replicadas. Então, surgiram algumas para a gente avaliar, especificamente em Alzheimer, as avaliações do lobo temporal. Então, a primeira tabela é essa aqui, né, que é o MTA, né, Medial Temporal Lobe Atrophy Score. Então, para esses pacientes aqui, ó, vejam o padrão, onde nós observamos aqui o hipocampo, nós observamos também o corno temporal do ventrículo e aqui a córtex centorrinal e o sulco entre o hipocampo e essa córtex centorrinal aqui, né? Então, vejam aqui que esse padrão aqui de 0 a 4, ele é bem característico, bem marcado. Observe aqui o corno temporal quase fechadinho, completo aqui no 0 e bem aberto por conta de uma atrofia grande do hipocampo e aqui dessa córtex centorrinal. E com isso nós temos essa gradação. O importante da aplicação prática é que em pacientes com menos de 65 anos, se for maior que 1, maior que 0 ou 1 é anormal. Entre pacientes até 75 anos, maior que 2 aqui é anormal, de 75 a 85, maior que 2 também é anormal, maior do que variações do próprio score, né? Os autores definiram como 1,5 aqui, né? E maior do que 85 anos também é anormal, maior do que 2. Então, usualmente, quando o paciente tem um MTA 3 ou 4, a gente realmente já suspeita de que o paciente
tenha, que isso seja significativo e que haja realmente uma atrofia temporal, sobretudo dessa região mais mesial aqui, né, do lobo temporal, envolvendo o hipocampo e a córtex centorrinal. E a derivação de uma outra estrutura também, que é este aqui, né, que é aqui, ó, a atrofia do córtex centorrinal, além já não considera mais somente o ventrículo, né, mas ele vai estar dilatado também, porque há uma atrofia, ele se dilata. Então, aqui, ó, basicamente é mais do mesmo, mas é um outro score aqui, ó, demonstrando aqui um giro um pouco mais espesso, normal, né? Aqui, ó, também entre borderline, e aqui ele bem fininho. Observe aqui essa pontinha aqui, essa lingueta pequenininha aqui, é a córtex entorrinal, e mais atrofiado ainda aqui, ó, no ERICA 3. Então, esse score, 2 ou mais disso aqui, tem a sensibilidade de 83% e especificidade de 98% para uma doença de Alzheimer provável. Então, ainda assim é necessário outras condições clínicas para firmar esse diagnóstico de doença de Alzheimer. E uma derivação, não sei se o autor, o Kodan, que propôs esse score, não sei se ele fez copiando aquele trabalho populacional de 97 ou não, mas, enfim, ele avalia a mesma coisa. Então, mostrando nos 3 planos a região aqui, ó, parietal posterior, observem aqui os sulcos, né, dessa região, e à medida que eles vão ficando mais ampliados, a gente vai graduando de 0 a 3, como o score de Kodan para atrofia parietal. Então, é um paciente, nesses casos aqui, um valor preditivo positivo da doença de Alzheimer, nos casos, sobretudo, acima de 2 ou 3, e a atrofia dessa região é particularmente sugestiva de doença em Alzheimer em pacientes mais jovens, né, e que tenha os lobos temporais mais intactos. Então, paciente principalmente com história familiar forte, né, de doença de Alzheimer, até que começa um pouquinho mais precoce, e aí a gente consegue sugerir o diagnóstico com essa característica aqui, uma atrofia parietal. Muito bem. A gente tem outros recursos também de ressonância magnética, o tempo foi passando, e não só a observação visual, e a gente foi podendo quantificar aqui, ó. Então, no trabalho aqui, tem mais de 20 anos isso aqui, já a quantificação de áreas de atrofia na doença de Alzheimer. Isso aqui, vejam, uma forma de avaliação volumétrica aqui dessa região, em um score de atrofia comparando com o paciente pré-sintomático até uma doença mais avançada, né? Aqui demonstrando aqui um estudo volumétrico na Alzheimer, mas nessa época, aqui em 2002, ainda não havia disponíveis, assim, pelo menos para a gente aqui no Brasil, com facilidades, programas que pudessem fazer isso na prática clínica. O tempo passou e isso a gente já consegue ter hoje na prática clínica. Então, a gente consegue aqui, observem aqui, ó, nessa imagem original, notem os hipocampos, aqui no plano sagital, e observem aqui, ó, esse desenho aqui em amarelo já se refere aqui a uma avaliação manual e avaliação nesses outros programas aqui, né? O IcoBrain, FreeSurfer e esses subfields aqui, né? FreeSurfer Subfields, eles avaliam de forma automática por segmentação. Segmentação se refere ao seguinte: ele distinguia aqui o que é branco e o que é cinza e o que é preto. Então, ele desenha aqui o programa, ele é feito para desenhar e reconhecer essa substância cinzenta aqui, ó, do hipocampo, diferente da branca e diferente do ventrículo. Então, ele faz essa segmentação e ele faz um cálculo bastante aproximado de volumetria desses hipocampos. Com isso, a gente tem, além da ferramenta visual, a gente tem uma quantificação automática. É mais fácil de ser replicado, tem menos subjetividade e melhor de ser aplicado na prática clínica. Então, a gente consegue, com isso, inclusive, acompanhar evolutivamente aqui um paciente com Alzheimer, e ele vai gradativamente, à medida que o tempo vai passando, os hipocampos vão ficando cada vez mais atróficos,
Então, na verdade, quando a gente faz uma ressonância nessa condição aqui do paciente, o diagnóstico nem é tão difícil. O problema é fazer diagnóstico do paciente com Alzheimer aqui, ó, na condição pré-clínica. Então, essa é a labuta. Quando o diagnóstico é escancarado, não precisa nem de ressonância para fazer, para utilizar. E a gente utilizando agora na nossa prática clínica aqui, ó, como por exemplo, esses pacientes já nossos aqui, ó, este programa aqui em outros lugares, usa o FreeSurf ou o NeuroQuant, nós usamos lá no Barrador durante um tempo ali que estava disponível uma licença, o Vuno, que também é bom. Todos eles avaliam mais ou menos a mesma coisa. Então, observem aqui, esse colorido é feito por computação gráfica e, a partir do momento que o computador consegue fazer colorir essas estruturas, permite com que ele calcule o volume separadamente de cada estrutura dessa aqui. A partir do momento que ele reconhece uma cor para cada estrutura, ele consegue calcular o volume. Então, hoje em dia, os diagnósticos ainda é um serviço pago a isso, custa por volta de R$400, que o paciente tem que pagar isso, né? Para que a gente possa fazer estudo volumétrico setorial das várias partes do encéfalo. E com isso a gente percebe aqui, nessa região temporal aqui, volumes reduzidos, a gente pode sugerir esse diagnóstico de doença de Alzheimer, quando hipocampos menores, aqui a região dos lobos temporais menores, enfim, a gente consegue sugerir o diagnóstico. Ou então, quando o paciente tem outras alterações, se ele tem uma atrofia global do encéfalo, uma atrofia acentuada do tronco cerebral, a gente pensa numa outra linha de diagnóstico, como nós vamos ver daqui a pouquinho nos diagnósticos diferenciais. Mas, usualmente, dada a prevalência, nos pacientes que têm redução volumétrica aqui de hipocampos e lobos temporais, a tendência é a gente acreditar que ele tenha doença de Alzheimer. Então, o outro paciente aqui, ó, que nós utilizamos aqui foi apagada a identificação e acompanhando aqui a volumetria, nesse caso aqui, ó, dos hipocampos, aqui, no percentil mais baixo, aqui, ó, diagnóstico de suposição. Então, são essas as ferramentas que a gente tem hoje para fazer avaliação volumétrica para tentar ajudar no diagnóstico da doença de Alzheimer. Durante muitos anos, aqui, a gente ainda usa, aqui, principalmente aqui no Rio de Janeiro, espectroscopia para a doença de Alzheimer. Particularmente, já perdi a credibilidade, apesar de fazer, já perdi a credibilidade, sendo honesto nisso aí, há muitos anos. Mas os médicos pedem e a gente acaba tendo que fazer. Então, vou mostrar o porquê disso aqui, né? Então, não é que não tenha nada, né? Mas tem uma grande variação, né? É um método, a espectroscopia em si, para Alzheimer, ela é ótima para doença inflamatória, doença tumoral, mas para Alzheimer em si é uma doença de baixa sensibilidade, baixa especificidade. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. N-acetilospartato é um metabólito que é um marcador de neurônio. Então, quando ele abaixa aqui, ó, a referência sempre é entre a creatina. Então, eu meço essa altura para calcular em dados matemáticos aqui, né? Eu meço essa altura desse pico aqui com a creatina, que é o metabólito mais estável. Então, o clássico descrito na doença de Alzheimer é uma diminuição do N-acetilospartato, que é um marcador neuronal, e com isso, quando você tem uma atrofia, um despovoamento neuronal, ele cai. E a outra é que o inositol, que fica aqui embaixo, ó, embaixo são picos, como se fosse aqui, ó, estudando montanhas aqui lá em Teresópolis, lá, N-acetilospartato, seria o dedo de Deus, creatina, colina e inositol. Aqui o inositol está elevado, então o inositol elevado e o N-acetilospartato baixo é o que a gente vê em pacientes com doença de Alzheimer mais evoluída, tá? Mas tem várias críticas a isso aqui, mas especialmente isso aqui que eu vou mostrar. Então, esses são casos aqui ilustrados de pacientes aqui, de trabalhos que foram feitos, e isso aqui é que é o mais importante. O seguinte, para aplicação na prática clínica. Para grupos fechados, esse dado extraído da ressonância, ele é útil, mas para aplicar num paciente que vem da rua, tem essa complicação aqui, ó. Observe aqui, ó, num paciente com 1,5 Tesla, isso aqui são valores aqui de N-acetilospartato. Suponhamos que o paciente chegue com um valor de 1,7 aqui, ó. Ele é normal, ele é
intermediário, ele é a doença de Alzheimer. Tanto faz, ele vai entrar nos 3 aqui. Essa dificuldade, as variações são tão grandes. Tá? Outra aqui, o minoxidil creatina. Se ele chegar com valor também de 0,7 aqui, ó, também ele vai se encaixar aqui, ó, nessa variação do paciente normal, como vai se encaixar nos pacientes intermediários com doença duvidosa e vai se encaixar nos pacientes com doença de Alzheimer. Essa é a aplicabilidade. Com paciente com um aparelho de 3 telas acontece exatamente a mesma coisa. Tá? Adiantando um pouquinho mais aqui nesses últimos 5 minutos restantes, isso é algo aqui que eu ainda não vivi, tive a oportunidade de viver na prática ainda, ao vivo e a cores, uma situação como essa, mas são os pacientes que começam a tratar aqui com anticorpo, com essa terapia, né, anti-amiloide aqui, e os pacientes desenvolvem. Quando você... essas drogas anti-amiloides, elas promovem a mobilização das placas amiloides e elas podem lesar os vasos. Então, surgem essas chamadas ARIA, né, que é essa Drug-Induced Amyloid-Related Imaging Abnormalities. Então, que são áreas aqui de edema, 2, né? Uma aqui, ó, área E, que é de edema, e a outra área H, que é de hemorragia. Então, simula como se fosse uma angiopatia amiloide. Na verdade, é uma angiopatia amiloide. Então, o paciente aparece com hemorragias, sejam microhemorragias ou macrohemorragias, mas em menor grau. Assim que ele começa o tratamento, depois de algum tempo, ele pode apresentar esse tipo de complicação. E o surgimento dessas áreas de edema. Quando suspende a medicação, o cérebro retorna ao normal. Então, essa aqui é a área por edema e a área por hemorragias, microhemorragias aqui, ó, tá? O diagnóstico diferencial mais importante aqui na doença cerebrovascular, segunda causa, né? O paciente muitas vezes tem uma doença demência mista, né, vascular e Alzheimer, principalmente nos pacientes mais dificuldade econômica, que não tem dinheiro para tratar hipertensão, diabetes, e nem atendimento de saúde adequado. Então, as demências vasculares podem ser causadas por múltiplos infartos, pode ser pós um único infarto extenso, pós-hemorragia, isquemia subcortical. Esse é um exemplo aqui, ó. Paciente de 79 anos com muita doença na substância branca, já visto aqui na tomografia, na ressonância idem, tá? Muita doença na substância branca, muito mais severo do que aqueles padrões que eu havia mostrado no início. Tá? Um outro paciente aqui com chamada doença de Binswanger, seria essa arteriopatia por aterosclerose aqui, um paciente demenciado. E um outro paciente aqui com 80 anos, demenciado, com infartos prévios, aqui tem um infarto recente na difusão brilhando, e com muita doença na substância branca aqui, devido à hipertensão e diabetes. Okay? Um paciente com angiopatia amiloide, cursando com demência, muita doença na substância branca e aqui um hematoma frontal. Tá? Então, de uma maneira geral, a gente observa aqui, ó, os pacientes com hipertensão e arteriosclerose, se ele faz uma oclusão e infarto completo, ele evolui para demência vascular, pós múltiplos infartos ou lacunares ou um infarto extenso. Mas, se ele não tiver um infarto, só a isquemia crônica também leva a essa doença de Binswanger, que também cursa, também faz parte das várias entidades que compõem o quadro de demência vascular. Muito bem, gente. Então, ó, 30 minutos aqui, ó, são 19h30 aqui, ó, eu vou ficar por aqui. Tá? Deixa eu parar aqui, ó, o compartilhamento. Então, tá aí. Gente, espero ter... deveria ter deixado mais tempo para o Paulo aí, porque realmente, para o diagnóstico aqui de Alzheimer, o que ele vai falar realmente a meu ver, muito mais útil do que as imagens de ressonância. Espero ter passado aqui, realmente, com toda a transparência e sinceridade, como eu vejo na nossa prática clínica, né, a aplicação da ressonância magnética para os casos de suspeita de doença de Alzheimer. Uma vez que o diagnóstico depois estabelecido é muito simples. O problema é o início. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Fábio. Eu acho que o seu ponto é perfeito, fundamental. Eu acho que é uma das mensagens que a gente quer passar com essa série de eventos, porque a ressonância é um método auxiliar. A gente sabe que a atrofia hipocampal
enquanto o biomarcador tem que ser visto como uma pista a mais e não como o definidor de doença de Alzheimer. Eu já vi acontecer algumas vezes, o pessoal que tem experiência também nessa área já deve ter visto também pacientes que ganham um diagnóstico só por conta de uma atrofia hipocampal, mesmo tendo a cognição normal. Então, a gente entender como valorar esse achado, né, e não achar que é um sinônimo, né, que é a mesma coisa ter atrofia hipocampal e ter Alzheimer, eu acho que é fundamental, acho que a mensagem que você quis passar em meia hora, apesar de você achar que não era possível, foi perfeito. Tá? Bom, agora mudando um pouquinho a carga, mas como o Fábio falou, a gente vai entrar agora em algumas questões um pouquinho mais novas e que estão mudando muito, em parte, a forma como a gente enxerga o diagnóstico de Alzheimer. Então, a gente vai passar a palavra agora para o professor Paulo Rosado, que é chefe de serviço de medicina nuclear do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da FRJ, professor da FRJ e do IDOR, atualmente diretor científico da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, e que vai generosamente conversar com a gente sobre como a medicina nuclear pode auxiliar no diagnóstico da doença de Alzheimer. Paulo, a palavra está contigo. Obrigado. Obrigado, Vitor. Então, gostaria de agradecer primeiramente o convite, né? E então, depois dessa excelente aula do professor Fábio, então que é uma honra suceder aqui a apresentação, e é uma honra também ter a oportunidade de trabalhar com o Fábio, né, na UFRJ e na Rede D'Or, né? Então, sempre aprendendo muito, né, com ele. Na verdade, aprendendo desde a graduação. Então, continuo aprendendo. Então, sempre uma alegria, uma honra. Vou compartilhar aqui a tela. Só um instantinho. Deu uma mensagem aqui. Desculpa, ele tá... Isso aconteceu. E aí eu não tinha usado o Teams com esse computador ainda. Eu vou ter que... Aquele problema que ele pede para compartilhar a tela, vou sair um segundo e voltar. Desculpa, eu não tinha usado esse computador agindo para compartilhar em aula. Peço desculpa, só um segundo. Eu acho que eu tenho que fechar e abrir de novo. Só um instante. Zero problema. Pronto, agora... Agora vai funcionar. Estão vendo a tela? Não. Perfeito, Paulo, perfeito. Estão vendo? Obrigado. Então, ver se vai passar aqui. Pronto. Então, como o Vitor já apresentou, né? Trabalho na FRJ na Rede D'Or. E vou mencionar, né, aqui, muito brevemente, né? Como falei, né? O professor Fábio já explicou brilhantemente, né? Diferentes aspectos, né? Então, de imagem, também aspectos sobre a doença, né? Até recentemente, a nossa atuação era mais limitada, né? Então, em termos de fenótipos com alguns fenótipos principais, né? Parkinson, Lewy, Alzheimer, frontotemporal, mas cada vez mais temos um leque maior, né? De diferentes fenótipos, né? E o possível, né? O possível papel, então, dos métodos de imagem para ajudar o neurologista nesse diagnóstico, o neurologista psiquiatra, né? E esses fenótipos estão associados, né, a diferentes proteinopatias, né, que a imagem molecular pode ajudar, então, nessa avaliação. Então, medicina nuclear, como todos já sabem, né, nós utilizamos, então, materiais radioativos, então, utilizamos radiotraçadores e, essencialmente, uma molécula, então, que vai ser captada por algum processo, né, então, uma molécula pode ser ligada com material radioativo e desde uma molécula
então, que é usada, né, desde o iodo radioativo, né, que é usado já há décadas, né, mais de 50 anos, que é captado pela tireoide, conseguimos fazer terapia de tireoide ou tratar câncer de tireoide, e mais recentemente diferentes moléculas marcadas com materiais radioativos, e alguns dos biomarcadores, então, que nós utilizamos na avaliação de diferentes demências, né, então, aqui à esquerda teríamos a imagem de PET-FDG, então a captação da glicose marcada, depois a imagem beta-amiloide, depois a imagem PET-tau, a imagem de receptores dopaminérgicos, né, então TRODAT, um dos radiotraçadores pode ser utilizado para isso, e a imagem que nós temos com o MBG, que indica, né, norepinefrina, né, captação, então pode ser usado também no diagnóstico de demências, né, diagnóstico diferencial. Aqui é de uma revisão de colegas da USP, né, do Dr. Stuart Neto, né, da neurologia, e Dr. Arthur Coutinho, da medicina nuclear, que colocou aí um painel, né, claro, não vai ser possível aprofundar em todos, mas que coloca como se fosse um resumo, né, um dos resumos aí na literatura com os diferentes fenótipos e alguns dos exames aplicados, né? Então, nós começamos a ver a aplicação, né, então aqui da medicina nuclear, então o PET-FDG, então demonstrando seu papel aqui, por exemplo, na doença de Alzheimer, né, doenças como, né, corpúsculos de Levy, né, e atrofia de múltiplos sistemas, então algumas das aplicações aqui em doenças neurodegenerativas. E no caso do metabolismo glicolítico, as síndromes demenciais, então tem padrões característicos de alteração do metabolismo glicolítico, então é o exame utilizado, né, também há mais de 20 anos e com um papel extremamente importante, e é o exame que nós mais utilizamos em termos de PET, em neurologia, e tem diferentes trabalhos que resumem, né? Então aqui eu coloquei um dos trabalhos para quem também tiver interesse depois buscar, é um trabalho da Radiographics, né, com os autores, né, entre os autores o Satoshi Minoshima, que até deu aula, eu convidei para dar aula semana passada, posso depois compartilhar. Compartilhei com o Vitor, né, deu uma aula muito interessante, ele foi um dos precursores que desenvolveu, então, as metodologias para quantificar essa captação, esse metabolismo glicolítico cerebral de forma semi-quantitativa. Então, algumas das imagens, então, como essa aqui, que são geradas, então, pela imagem por PET, é possível, então, quantificar e colocar com um mapa paramétrico e projetar isso para um cérebro, para as regiões cerebrais. Então, aqui temos, por exemplo, padrões típicos, né, na doença de Alzheimer. Então, essas áreas que estão coloridas em roxo, né, seriam áreas com hipocaptação. Então, aqui no demência de Alzheimer, por exemplo, na região temporoparietal, que seria de forma mais clássica, não é? Então, também hipocaptação no símbolo posterior, no precúneo, né? E as diferentes, então, doenças, né, têm diferentes padrões e que podem ser demonstrados, né, pelo PET-FDG. Então, existe até um trabalho muito interessante do professor Philip Ko, dos Estados Unidos, que coloca até uma forma que ele utiliza, né, para tentar sistematizar essa avaliação, né? Então, coloca, por exemplo, então em forma de esse fluxograma, então avaliando, por exemplo, começando a avaliação pelo lobo parietal, né, se ele está normal ou se ele tem redução, né? Então, se ele está normal, por exemplo, aí ele passa para avaliar lobo frontal e lobo temporal, né? Se o lobo frontal tem redução do metabolismo glicolítico, mas o lobo temporal está normal, né? Então, pode ter, por exemplo, degeneração córtico-basal, né? E isso pode ser utilizado, então, esse algoritmo, né? É bastante interessante e realmente muito útil, né? Então, em outro exemplo aqui, se ele tem uma redução no lobo frontal
e também uma redução no lobo temporal, e pode ser uma demência frontotemporal, né, por exemplo. E dessa forma, as diferentes regiões, né? Então aqui, por exemplo, o lobo parietal com uma redução do metabolismo glicolítico e o precúneus também com uma redução, né, bilateral, e o temporal também com uma redução. Isso pode ser Alzheimer, isso pode ser Lewy, né? Então, aí diferentes então regiões, né, que são analisadas e que são acometidas, né, das diferentes doenças. E aqui, por exemplo, novamente, a avaliação do lobo occipital, né, se ele tem uma redução do metabolismo glicolítico com o cingulado posterior normal, isso fala mais a favor, por exemplo, de Lewy, né? E se, por outro lado, você tem uma redução do cingulado posterior com um lobo occipital normal, isso já fala mais a favor de Alzheimer, por exemplo, né? Então, isso tudo pode ser útil, né, nesse diagnóstico diferencial. Então, ajudar o neurologista, o psiquiatra com essa ferramenta do PET-FDG. Então, junto, é claro, com o diagnóstico clínico, né, as outras ferramentas, certamente. E em termos da imagem amiloide, que é mais recente, né, então, a imagem amiloide, inicialmente com o PIB, né, então, o composto de Pittsburgh, marcado com carbono 11, então, atravessa a barreira macefálica, tem alta afinidade para o amiloide humano e estimulou muito, então, diferentes pesquisas clínicas e diferentes novos radiotraçadores que vêm sendo desenvolvidos nos últimos anos. Esse radiotraçador, ele seria o padrão ouro para a imagem amiloide, mas é mais difícil a sua utilização de forma ampla, porque ele é necessário ter um ciclotron que produz o carbono 11 e que tem a meia-vida de apenas 20 minutos. Então, isso limita a aplicação do método, né, um custo alto desse ciclotron, em poucos locais que tem o ciclotron para produzir o PIB. Mas, então, mais recentemente foram desenvolvidos outros radiotraçadores, não confio aqui os principais, né? Então, Florbetapir em 2012, Flutemetamol 2013 e o Florbetabeno, que é o que nós temos no Brasil, esse último, né? Foi desenvolvido em 2014, nós temos aí no Brasil há cerca de 2 a 3 anos, né? Então levou algum tempo para conseguirmos a utilização aqui, até o acordo comercial para uma empresa trazer para o Brasil, né? E tem um custo muito elevado, né? Então, aqui as imagens, né? Na verdade, algumas imagens de exames, né? Positivos e negativos. Então, o que nós vemos nesse exame de beta-amiloide, né, avaliar se tem regiões, então, um aumento dessa captação, e aí tem padrões. Eu vou mostrar aqui rapidamente alguns dos aspectos que nós analisamos. E aí também tem escalas de cores, que a rigor cada fabricante recomenda, tem a sua escala de cor para cada uma desses marcadores, né? O que nós temos no Brasil é esse primeiro, o Florbetapeno, então eu recomendo utilizar a rigor essa escala de cor, né, como se fosse preto e branco aí, invertido, né? E aqui algumas imagens, então, um exemplo de um exame normal, né? Então, ele tem essa captação que fica aí com esse aspecto de substância branca, e aqui um exame claramente positivo, né? Então, o objetivo do laudo é definir se é um exame positivo ou negativo, né? Então, alguns dos aspectos que nós analisamos, e que aí vão ver isso nos laudos, né? Então, só achei interessante trazer, depois pode discutir também, alguns desses aspectos para avaliação do exame positivo ou negativo, avaliando a região temporal, né, e tal, se tem nesse aspecto que seria um aspecto de vale e montanhas, né? Se ele tem esse aspecto que seria uma captação em substância branca, né? E ausência de captação na substância cinzenta. Por outro lado, né, aí seria um exame negativo. E por outro lado, se ele perde essa diferenciação entre substância branca e substância cinzenta, passaria a ser um exame positivo, né? Ele tem até, então aí passaria a ser só como se fosse uma planície, né? Sem as montanhas, né? E também eles usam o termo, né? Kissing hemispheres. Então, os hemisférios ficam muito próximos, né? Sem um distanciamento. Isso tanto na região occipital, como eu mostrei, como aqui também na região frontal, também aqui à direita, um exame positivo em que os hemisférios, né, se aproximam, né, por conta dessa captação na substância cinzenta, enquanto o exame negativo é possível ver a separação lá dos lobos frontais.
eles até colocam, né? Esse aqui é do artigo da Radiographics, né? Então, também do professor Philip Koh, e coloca também o exemplo que lembra ali os dedos do Bart Simpson, né? Então, ali a captação em substância branca, né? Então, esse padrão seria o exame negativo, né? Se você perde esse padrão, é o exame positivo. Ou então também outra analogia com a árvore, né? Então, com então, se essa árvore está sem folhas, né? Então seria um exame negativo e uma árvore frondosa e seria um exame positivo. Outro aspecto, por exemplo, avaliando um lobo parietal, os lobos parietais, normalmente se você tem os lobos parietais que estão próximos, né, que se aproximam, então kissing hemispheres, ele fica retificado, e aí seria um exame positivo. Se você tem uma separação, então esse aspecto de lente, né, convexa dupla, seria um exame negativo. E um outro aspecto, né, então, é a avaliação, então, no estriato, se você tem, então, esse gap, essa separação ali no estriato, é um exame negativo. Se você perde, se na verdade passa a ser uma captação contínua, aí é um exame positivo. E é interessante porque esse exame de PET amiloide passaria uma região positiva para determinar um exame positivo. Então, você pode ter um exame positivo apenas na região parietal à direita, e aí já passaria a ser um exame positivo. E diferentes, então, padrões, né, podem ocorrer, então, temos sensibilidade para o diagnóstico. Então, esse exame pode, então, ter positividade, né, então, tanto em paciente com doença de Alzheimer, quanto paciente com declínio cognitivo leve, quanto paciente com Lewy, e também, como eu vou falar a seguir, né, nós temos também, é importante aqui ressaltar, todos certamente já sabem, né, mas é importante só para pontuar aqui, ressaltar que também cerca até 30% dos idosos saudáveis, né, dependendo então da faixa etária, ao longo então do envelhecimento, aumenta a positividade mesmo em indivíduos saudáveis, né? Então, o exame positivo de amiloide não quer dizer, né, doença de Alzheimer, e a proteína estaria associada a outros marcadores de neurodegeneração, né? Então, hipometabolismo no PET-FDG, atrofia cerebral, né, como o professor Fábio falou na ressonância. Já quando o paciente tem declínio cognitivo, ele passa, então, a ter uma chance maior ainda, né? Então, eu falei que em torno de 15 a 30% dos idosos saudáveis têm PET amiloide positivo. No declínio cognitivo, esse valor já passa de 50 a 70% aproximadamente. E existe, então, diferentes trabalhos que demonstraram então, que um exame positivo, né, a chance de desenvolver demência, né, é maior, né, e um exame negativo, né, reduz muito a chance, então, de ter esse desenvolvimento de demência. Como eu falei, tem 3 radiofármacos aprovados pelo FDA para amiloide, PET amiloide, mas ainda tem mesmo lá, né, não tem cobertura, de forma geral, por seguros, né, pelo menos eu não tinha até recentemente. Agora, na verdade, o que está acontecendo é que, no contexto dos tratamentos que eu vou mencionar, que todos já sabem, tratamentos, então, com anticorpos, como o professor Fábio também já mencionou, aí está sendo aprovado, em alguns casos, fazer um exame ao longo da vida para ser incluído, então, para esses tratamentos, né? Então, foi feito um estudo muito importante, que foi o estudo IDEAS, que tinha o objetivo de avaliar o impacto do PET amiloide no diagnóstico e manejo do paciente com suspeitos de Alzheimer e avaliar também a melhoria no diagnóstico para avaliações em termos de admissões hospitalares e visitas ao pronto-socorro. E, de forma interessante, eles mostraram mudança importante em termos de diagnóstico etiológico, então de DA para não DA, então de 25%, de não DA para DA, então de 10%. Então, uma mudança aí de mais de 30%, né? Apesar disso, acabou não sendo aprovado, não chegou no valor que eles queriam, né, de mudança de conduta, enfim, dos critérios que eles queriam para entrada no Medicare, né? Enfim.
Então, e como eu falei, agora está sendo os novos tratamentos, está mudando um pouco essa perspectiva. E os ensaios clínicos, então, cada vez mais estão incorporando a imagem amiloide para confirmar o diagnóstico e para ensaios, então, de drogas anti-amiloide. Então, é um biomarcador, também eles utilizam nos ensaios clínicos para monitorar o efeito, então, da terapia. E aí esse trabalho, como todos já conhecem, né, como o trabalho do aducanumab, que avaliou, né, diferentes doses, né, também do aducanumab e comparou, né, na linha de base e um ano depois, em comparação com placebo, as doses crescentes com uma redução, então, desse acúmulo. E mais recentemente, né, donanemab, né, outros lecanemab que vem sendo estudados também. Aqui coloquei só o exemplo do donanemab, uma redução, então, de 40%, né, aproximadamente. E aí, alguns desses já estão até utilizando, né, interrompendo o tratamento quando o exame fica negativo, né? E, então, em termos de terapia, isso, é claro, pode indicar, né, uma redefinição da janela terapêutica para a terapia ser utilizada cada vez mais precoce, né? Então, pode, né, isso se confirmar, né, mostrar uma possibilidade de utilizar de forma mais precoce. E, em termos do laudo, é importante que esses exames, então, são acompanhados pelo médico nuclear e serem realizados, então, de forma padronizada, né? Então, existem diretrizes, né, da Sociedade Americana, Europeia de Medicina Nuclear. Então, é feito também relatório aqui, eu coloquei um exemplo de relatório com PIB, mas nesse relatório nós colocamos, então, a leitura visual e também a leitura quantitativa. Então, tem diferentes softwares, né, que dão valores, né, podem, então, ser utilizados para interpretação, né, como, então, o FVR. Então, em termos de critérios de uso apropriado para beta-amiloide, nós temos, pela Sociedade de Medicina Nuclear, né, a força-tarefa indicou que seria, em termos de déficit cognitivo leve persistente ou progressivo não justificado, apresentação clínica atípica ou demência progressiva em paciente jovem, e além de pesquisa, né, ensaios clínicos. E ele tem, então, esse valor que estudos normais efetivamente excluiriam, né, um diagnóstico de Alzheimer, enquanto estudos alterados podem ajudar no contexto clínico apropriado. Aqui também do trabalho do professor Stuart Neto, da USP, coloca aqui um fluxograma, né, então, com diferentes sugestões, né, de formas de proceder em termos de exames, né, então, se é um paciente com, por exemplo, ele coloca, né, sugestão deles, né, se é um paciente com a dúvida entre Alzheimer e demência frontotemporal com menos de 70 anos, ele sugere já fazer inicialmente o PET amiloide, né, se ele tiver não estiver disponível ou se estiver indeterminado, aí fazer um PET-FDG. Então, ele coloca aqui algumas sugestões, eu coloquei aqui trabalho, caso também algum colega queira depois também baixar, né, eu posso compartilhar também depois com o Vitor, né. Já, por exemplo, demência de Alzheimer versus frontotemporal, já no paciente maior de 72 anos, ele já sugere começar pelo PET-FDG, se o PET-FDG for indeterminado, aí realizar o PET-amiloide, né. Se já é uma doença, é uma suspeita de Lewy, né, com presença de parkinsonismo, ele sugere fazer, por exemplo, PET-FDG e, se for indeterminado, fazer MBG. MBG, é claro que tem aí a limitação, que não tem como não comentar, que ele tem a limitação técnica, infelizmente, que é uma terapia produzida pelo Instituto de Pesquisa em Energia Nucleares, que atualmente está com problemas técnicos, não está conseguindo produzir já há mais de um ano, infelizmente, sem previsão. Então, a gente, infelizmente, não está com esse radiotraçador disponível. Mas é um radiotraçador que pode ser muito útil, né? E ele coloca também um outro cenário clínico aqui, então, Lewy na ausência de parkinsonismo,
sugere, por exemplo, fazer o TRODAT, se o TRODAT não estiver disponível, com determinado, realizar o PET-FDG, que também poderia fornecer informações, né? Então, essas diferentes imagens que podem ser úteis, né? Então, coloquei aqui rapidamente para mencionar, porque ainda não faz parte da nossa prática, né? Então, ele está mais ainda restrito ao uso da pesquisa, mas a imagem tal vem sendo cada vez mais estudada e parece estar mais intimamente relacionada, então, a perda cognitiva leve do que a amiloide. E aí tem diferentes radiotraçadores tal, já há algum tempo, né? Os iniciais de primeira geração, eles tinham ligação também com regiões não relacionadas à presença de tal, então eram menos específicos, né? Então, em estruturas sem tal, como estriado, tálamo, mesencéfalo, né? Plexo, coroide, dura mater, e à medida que vão sendo desenvolvidos novos radiotraçadores mais modernos, ele tem já um desempenho melhor e tem uma sensibilidade maior para tal. Então, sem essa ligação fora do alvo, essa ligação em regiões inespecíficas, e também menos ligação não específica na substância branca. Então, um exame fica mais preciso e vem sendo cada vez mais utilizado, principalmente no contexto de pesquisa. Alguns ensaios clínicos também já vêm adotando para definir melhor a indicação também dessas terapias em ensaios clínicos. E, no futuro, provavelmente vai ter uma melhor determinação da quantificação dos métodos, né, desse método com PET-tal, né, e pode ser utilizado, inclusive, em doenças neurodegenerativas também não DA, né, e pode, então, ter esse papel no futuro, eventualmente, papel também clínico, no diagnóstico diferencial. Né, então, ainda não está, como eu falei, disponível amplamente, o custo também é muito alto. Coloquei aqui apenas como curiosidade, já concluindo aqui a aula, tem outros traçadores, então é possível marcar, de forma geral, né, os mais variados moléculas. Então, uma das moléculas que também é estudada já há muitos anos são as moléculas para neuroinflamação. Então, uma delas é esse TSPO, que é altamente expresso em mitocôndrias de células inflamatórias ativadas. Então, é utilizado para avaliação de pesquisa em diferentes doenças que têm algum contexto de neuroinflamação, né? E também em Alzheimer. E aí tem diferentes radiotraçadores para isso, mas também esses trabalhos, alguns indicaram também aumenta a ligação desse traçador em doença de Alzheimer, e aí teria um potencial avaliação em termos de mecanismos também, enfim, questões aí sobre o papel de neuroinflamação. Então, aqui concluindo, aí já em termos desses diferentes métodos, né, esse uso combinado dessas técnicas fornece essa avaliação abrangente para as alterações cerebrais, as demências, e melhora então a precisão diagnóstica, e elas podem ajudar a indicar a progressão de doença e podem, eventualmente no futuro, permitir intervenções terapêuticas mais precoces e potencialmente mais eficazes. Então, muito obrigado. Estou aberto aí para discutir, né? Maravilha, muito, muito obrigado, Paulo. A gente estava conversando, né? Então, o propósito dessa série de eventos, dessa série de palestras, é a gente conversar justamente sobre as mudanças de paradigma no diagnóstico de Alzheimer, e grande parte dessa mudança de paradigma vem justamente do advento desses biomarcadores, então da nossa possibilidade de começar a identificar o Alzheimer não como uma doença clínica, mas como uma doença patológica, como uma doença caracterizada pelo Alzheimer, pelo tal, né? E nesse contexto, a cintilografia tem essa função tão importante. Eu tinha algumas dúvidas. Bom, está aberto o chat, pessoal. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, esses próximos 15 minutinhos para a gente discutir. Tinha duas perguntinhas para fazer para o Paulo. A primeira em relação a o que a gente pode orientar para o neurologista em relação à disponibilidade do PET amiloide no Rio de Janeiro, né? Como que a gente consegue fazer, se está acontecendo, não está acontecendo, como é que está sendo isso, porque é um exame que até outro dia era muito etéreo, né? Uma coisa que a gente sabia que existia, mas que... E agora a gente já consegue fazer em algumas situações. Obrigado, Vitor. Excelente pergunta. Ele está disponível realmente aqui no Rio, em diferentes instituições, né? Então, no Redidor, por exemplo, tem de imagem em Copador, no Botafogo, tem de imagem em São Vicente, na Gávea, tem no CDPI, né? Tem diferentes realmente
instituições, praticamente qualquer instituição pode realizar o exame, né? Ele é um material produzido atualmente no Rio Grande do Sul, uma empresa produz lá com o estudo do cérebro, uma parceria, né? Então, na verdade, eu disse ele está disponível, mas com uma questão gravíssima, na verdade, do Rio Grande do Sul recente, terrível, né? A situação lá que nós estamos acompanhando, né? Aqui, eles estão com um problema, não estão conseguindo, nas últimas 2 semanas, né? 2 ou 3 semanas, não estão conseguindo entregar, ainda não, estão ainda avaliando a logística para conseguir entregar. Que é um material que, como é marcado com flúor, minha vida do flúor é cerca de 2 horas, então tem essa dificuldade logística. Eles entregavam, né? Até 3 semanas atrás, 1 ou 2 vezes por semana, então normalmente terças e sextas que eles entregavam, né? Principalmente terças, depois eles abriram também sextas com o aumento da demanda, e o material chega ali por volta de meio-dia, né? Até ele é produzido de madrugada até ficar pronto, embarcar no avião, chegar no Rio, né? Chega aqui no Rio geralmente por volta de 11 da manhã, a gente realizava exames, né? Então a gente conseguia realizar cerca de 1 ou 2 exames, então tinha também um limite, normalmente, de dose que a gente podia pedir, né? Também pelo limite de produção deles, né? É uma produção difícil, e agora, infelizmente, por enquanto está interrompido, mas o custo muito alto também, né? Não está, infelizmente, no rol da ANS, é um custo aproximadamente aí acho que para diferentes clínicas aí, em torno, acho que de 7, 8 mil reais, porque só o material custa quase 5 mil reais, só o radiotraçador. Então, realmente um exame ainda um custo muito alto e não é coberto, infelizmente, né? Que hoje, para nossa realidade, acaba trazendo, na prática, para o paciente, pouca informação que a gente não consegue obter pela ressonância, pelo FDG-PET. Sim, pois é. Seriam as indicações muito, né, selecionadas, né? Uma outra dúvida que eu tinha... E nós não temos também a terapia, né, atualmente de forma ampla, né, certo? Pouquíssimos pacientes aí que têm tido acesso, né? Eu queria pedir para você comentar, Paulo, também sobre o SPECT, sobre se você vê alguma função para o SPECT hoje dentro desse contexto, se é um exame que já está obsoleto para a investigação das demências. Eu acho que ainda tem um papel importante, ele ainda... e certamente o PET tem uma resolução espacial superior, né? E em termos também de quantificação, né? Permite uma quantificação mais apurada, mas o PET-FTG, eu não falei, mas o PET-FTG também não está no rol. Então, a rigor também não... o paciente tem que fazer particular. Então, isso limita extremamente. Então, o PET-FTG pode custar aí facilmente 3 mil, 4 mil reais, né? Então, o PET, enquanto o SPECT pode fazer pelo convênio. Então, isso faz toda a diferença. Eu acho que é um exame ainda com valor muito, muito importante, né? A cintilografia, o SPECT, é um exame que eu acho ainda muito útil, né? Até tem locais que conseguem fazer uma combinação com os convênios, e aí, por exemplo, realiza um PET e cobra por um SPECT. Então, mas aí são poucos locais que conseguem, né, fazer isso. Maravilha. Bom, estamos abertos a perguntas, se alguém tiver alguma dúvida a tirar, senão... Queria fazer uma pergunta. Eu também queria depois. Pode fazer primeiro aqui. Obrigada. Queria perguntar para o doutor Fábio Nouro, por favor. Boa noite, chegou Raquel. a comentar... Boa noite. Obrigada pela aula, né? Obrigada também ao doutor Paulo pela aula, foi muito boas. O senhor chegou a comentar no finalzinho sobre a questão da volumetria, né? E dos softwares agora que estão permitindo o cálculo de volume mais a nível individual, né? Permitindo fazer esse acréscimo na solicitação, né? Mas eu tenho recebido muitos pacientes que têm feito isso, eu não sei se eu posso dizer que é de forma ou não, mas assim, eu tenho notado, queria sua opinião sobre o papel da volumetria, quando assim solicitado uma volumetria geral, e aí tem chegado, às vezes, pacientes para avaliação cognitiva, mostrando lá, tem menor do que 5% da população do volume de occipital direito, assim, aparecem uns achados que não tem nada a ver com a situação, né? Sim, eu queria ouvir sua verdade, opinião. Raquel. Porque os softwares que fazem esse cálculo automático, ele não tem software específico só para o hipocampo, só para o lobo temporal.
Ele, na verdade, ele processa tudo, ele faz a segmentação ampla, né? Esses softwares de volumetria, eles não são feitos para a doença de Alzheimer. Eles são feitos para segmentar, para calcular o volume, assim, o volume de cada parte separadamente do encéfalo. Substância branca da cinzenta, lobo parietal de frontal, eles fazem dessa maneira, assim. Então, realmente, eu concordo que o laudo vem muito bonito, cheio de coisas escritas ali, mas a aplicabilidade prática, você se pergunta, vem cá, e aí? O que redunda isso aí? Bom, isso aí demonstra claramente, em primeiro lugar, o seguinte, que nem nós, a gente também não sabe, honestamente, para que serve ainda isso, não, sabe? A gente utiliza ferramentas, nós estamos aprendendo a fazer diagnóstico com isso. Certamente, as coisas vão aparecendo. Aconteceu há um tempo atrás, eu utilizando o Vuno, que era o seguinte, era uma situação em que um paciente do Abelardo, aqui, o grande professor de nós todos aqui do Abelardo, em que ele manifestava dúvida específica lá na indicação clínica, que o paciente ele tinha ou atrofia de múltiplos sistemas ou uma degeneração cerebelar. O paciente tinha claramente uma alteração cerebelar e ele efetivamente tinha essa dúvida. Obviamente, quando eu peguei o pedido, a primeira impressão é a seguinte, caraca, como é que eu vou responder esse treco aqui? Bom, vamos lá, vamos fazer. Fizemos um exame. Visualmente, eu só consegui identificar realmente a atrofia cerebelar. Até aí, o Abelardo já sabia também, não acrescentei muita coisa. Quando nós fizemos o processamento pelo Vuno, o programa ele calculou a volumetria dos núcleos da base e botou lá que estava diminuído. Aí a gente foi olhar de novo para o exame, caramba, olha só, pode ser, mas visualmente isso não sairia espontâneo. Mas estava lá, sem sombra de dúvida, ele estava demonstrando lá a diminuição de volume dos núcleos da base. E no tronco cerebral também tinha uma volumetria muito reduzida, abaixo do normal. Então, desta maneira, isso é inferência nossa. Não sei se eu acertei ou errei, não sei se o Abelardo realmente concordou. Mas a partir nós tivemos uma ferramenta mais sensível que meu olho, que demonstrou alterações em outras partes que meu olho não conseguia demonstrar. Então, eu acho que nessa situação especial, a atrofia de múltiplos sistemas encaixava melhor do que o diagnóstico de simplesmente uma degeneração cerebelar. É um aprendizado. Então, como filtrar isso? Na verdade, se você pensa se a sua queixa, a sua suspeita clínica se o paciente tem Alzheimer ou não, esquece todas as outras volumetrias que foram feitas lá de núcleos da base, etc. Não te interessa isso e foca lá. Realmente aparece alguma atrofia temporal, hipocampal? Sim, se é positivo, você vai valorar aquilo ali de acordo com o que você imagina, né? Então, me parece que a volumetria também, mesmo automatizada, ela vai permitir, primeiro, a sensibilidade maior do que o olho para o cálculo do volume. E outra coisa é que ela vai permitir ser replicável. Se você colocar assim, entre as experiências das pessoas, deixar no olho de cada um, isso é entendeu? Um samba do crioulo doido. Isso aí realmente não é. A taxa de concordância é muito baixa entre as pessoas que avaliam, que é extremamente subjetivo, tá? Então, eu acho que a ferramenta ela não custa tão caro quanto o PET, né? Custa R$400, mas é uma despesa a mais para a pessoa. Mas nós temos a impressão que isso vai baratear muito rápido, porque é um programa de inteligência artificial. Isso vai... O Vuno, por exemplo, eles ofereceram durante um período de graça para a gente, tipo traficante, né, querendo viciar a gente para usar, para depois cobrar. Então, nós usamos durante um tempo, fizemos de vários pacientes, adoramos, ficamos viciados e eles tiraram o negócio, a gente teria que comprar, teremos que comprar licença para fazer. Mas nós vamos fazer e vamos aprender bastante com isso. Inclusive, a depurar as informações, atribuir alguma qualificação melhor ao diagnóstico. Ao invés de ver aquele relatório gigante com volumetria de tudo quanto é parte do cérebro, a gente, depois que a gente aprender e parar de fazer a propaganda do negócio, que a gente já está fazendo, que a gente aprender melhor,
nós vamos simplificar isso e tentar juntar dentro de um contexto clínico, né, plausível, né, que seja prático para quem pede o exame. Mas você tem razão, realmente, por enquanto, é uma tonelada de informações. Você definitivamente, caramba, olha só, não tenho a menor ideia de como é que eu vou aplicar isso aqui, qual é o valor dessa alteração assim. Ainda nós todos estamos ainda nesta fase assim, tentando separar o trigo do joio. Se bem que, pelo que nós vimos até agora, realmente, é muito difícil essa área, né? A imagem é tão maravilhosa em tumor ou inflamação. Quando chega nessa área de doença degenerativa, assim, nossa, é só campo minado, é uma pista, entendeu? Uma pista escorregadia que a gente cai toda hora. Como o Vitor falou lá no início, lá, a cura do Alzheimer aí é diária que a gente vê assim. Paciente com diagnósticos, um dia tem Alzheimer, no outro dia tem Parkinson, no outro dia tem sei lá o quê. É muito difícil, é porque o exame, na verdade, na prática, ainda bem que só tem 21 pessoas aqui, eu não posso falar isso para muita gente, mas é ruim. A gente não tem outra palavra para dizer, o exame é ruim. Ele tem baixa especificidade, baixa sensibilidade, especificamente para isso, né? Então, mas dessa ferramenta da volumetria, pelo menos a gente tira a subjetividade, ou existe já comparando hoje diversos programas de inteligência artificial e um calcula volume diferente do outro, mas pelo menos são programas. A gente foge da subjetividade, né? Que essa subjetividade, efetivamente, ela piora ainda mais a qualidade do exame, tá? Eu não sei se eu te respondi não, Raquel, mas eu tentei, viu? Não, perfeito, excelente explicação. Muito obrigada, foi ótimo. Thiago quer perguntar, não? Boa noite, meu nome é Thiago, eu sou médico neurologista, faço parte do DC junto com o Vitor, com a Raquel, com o Lucas. Parabéns aí pela aula, professor Fábio, professor Paulo. A pergunta, na verdade, era muito parecida, acabou sendo respondida também. Eu ia perguntar justamente sobre essa questão da confiabilidade da volumetria, que a gente vê muitos laboratórios fazendo até em aparelho de 1,5 Tesla, se mesmo com 1,5 Tesla seria confiável. E a gente vê muita diferença entre a escala de atrofia mesial temporal, a escala de Sheltons, e a volumetria, muitas vezes. A gente vê muitas vezes um hipocampo MTA1 e vê uma volumetria abaixo do percentil 1%. Então, em termos práticos, do que confiar mais na nossa lógica clínica soberana nesse caso, mas o familiar sempre vem com uma demanda, buscando algum dado mais objetivo do diagnóstico, né? E na prática que se é confiável realmente essa volumetria, né? Era mais ou menos isso também. Bom, eu acho que eu já te respondi, né? A volumetria visual, pelo que você já viu na prática aí, ele é horrível. A volumetria automatizada, ela não é maravilhosa, não. Também não espere isso, não. Vai ter muita diferença. Instituições diferentes vão fazer medições diferentes. E, de repente, você vai ver um hipocampo que aumentou de volume. Entendeu? Ele estava atrofiado, de repente foi para outro lugar e aumentou. Aí você vai passar a usar outra que aumenta hipocampo, né? E obviamente, vai discriminar aquela instituição que diminui o hipocampo. Certamente o paciente sai pior daquela instituição. Então, realmente, existem, apesar da gente utilizar essa roupagem de que é um programa de inteligência artificial, você carrega as imagens, você produz as imagens e você manda para essa empresa e a empresa te manda o resultado. Não somos nós, felizmente, né? Não somos nós que processamos, não. A gente manda a série que a empresa pede e eles devolvem um resultado assim. Obviamente, todos vocês são bem formados aqui e tudo mais, vocês têm experiências também em estatística, em fazer trabalho estatístico, certo? Vocês trabalham com programa de estatística, né? Todos nós sabemos o seguinte, que você pode fazer um estudo
metodologicamente errado, e quando você insere seus dados lá, ele te dá um valor de P. Ele te dá um valor de P. Então, mais ou menos é isso que acontece. Você vai pegar uma série, que é uma série de ressonância, uma sequência da ressonância, você vai exportar para uma nuvem, e aí um processamento vai ser feito lá no servidor, com esse programa de inteligência artificial que avalia essa volumetria, e ele vai te dar um resultado. Seja lá o que você mandar para ele lá, ele vai te mandar um resultado. Já, não preciso ser mais claro do que isso, né? Vocês já entenderam que tem uma variabilidade de máquinas, etc., a sequência for boa ou não, enfim. E aí, com isso, você vai ter um resultado. Então, não se impressionem que realmente vocês vão ter hipocampos variando de tamanho aí, né? Uns crescendo, outros diminuindo, o lobo temporal que era ruim ficou bom, enfim, isso certamente vai acontecer. Dados discrepantes, obviamente o seguinte, né? Nós testamos lá com esse Vuno aqui o seguinte, mandamos mais de uma vez a mesma sequência e o resultado veio igual. Então, mandamos a mesma sequência e o resultado veio igual. Bom, pelo menos tudo certo. Agora, não sei se o paciente fizer o exame em outro aparelho, se mandar a sequência é utilizada no outro aparelho, cuja resolução espacial, ao nosso a gente não consegue perceber a diferença, mas na hora da segmentação pode ser que tenha alguma diferença. Você vai mandar para lá e vamos ver se vai ver. Isso está sendo feito, viu? Já é feito e há discordância. Quando eles comparam os programas, né? Entre eles, entre os programas de volumetria, há diferença. Há diferença. Agora, como é que eu vou? Mais um dado complicativo aí, mas pelo menos nós estamos num caminho, Tiago, que é o seguinte: tem que tirar a subjetividade. O MTA, o ERICA, o CODA, tudo isso tem um fator assim, muito subjetivo, não é bom. A concordância entre as pessoas é baixíssima, é proibitiva. A gente não deveria usar isso nem como prática clínica, muito menos para afirmar diagnóstico. Pelo menos na volumetria já é algo assim um pouco mais robusto e tira um pouco da subjetividade. Tá? Bom, acho que com isso a gente estoura nossos 15 minutinhos de discussão. Então, queria mais uma vez agradecer imensamente ao professor Fábio Noro, ao professor Paulo Rosado, pela generosidade em dividir conhecimento com a gente. A gente tem nosso próximo evento dia 19 de junho, a gente vai ter a participação do Dr. Carlos Otávio Brandão e do Dr. Tiago Teixeira para falar dos biomarcadores licóricos e séricos, então aprofundando ainda mais a questão do diagnóstico biomarcador. Tá? Então, uma boa noite. Gente. Boa noite a todos. Grande abraço. Então, um grande abraço. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.